graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada nós falamos aqui sobre José que ouviu o anjo do Senhor e obedeceu. E essa semana eu quero trazer para os irmãos sobre esse tema de obediência. Eu vou usar aqui uma passagem lá em Gênesis, que nós vamos retratar aqui o que ocasiona a falta de obediência. Quando o homem ouve a voz de Deus e não obedece. Gênesis capítulo 3, versículos do 9 ao 13. Gênesis capítulo 3, do versículo 9 ao 13, que diz assim: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Pai, eu peço, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, de maneira em que por ele eu seja dirigido neste estudo, Pai. Guia-me, Senhor, nas palavras, no ensinamento, de maneira que eu possa compartilhar com todos aqueles que estiverem assistindo esta mensagem, aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração. Que nós possamos realmente entendermos a Tua palavra e praticarmos, de maneira a sermos verdadeiras testemunhas daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos pregando, Pai. Assim, oramos e Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é Teu nome, Senhor. E para nós iniciarmos, nós estamos falando aqui desse ato em que Adão, ele recebe uma ordem do Senhor e ele não a obedece. Existe aqui uma falta de obediência. E essa falta de obediência, ela traz sérias consequências para a vida de Adão, Eva e, por consequência, toda a humanidade. Olha o perigo que tem quando o Senhor fala conosco e nós não damos a devida atenção. E olha só, para nós entendermos melhor esta passagem, nós vamos relembrar, vamos voltar ao início, desde a criação, em que o Senhor ele cria os céus, ele cria a terra, toda a vegetação, os animais, e Adão também foi criado por Deus. Lá em Gênesis 2:7, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos aqui. Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele o soprou nas narinas e o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha só, Deus ele cria todas as coisas, e assim também ele coloca o homem ali para administrar, para cuidar de toda aquela situação, tudo aquilo que ele havia criado. E nesse mesmo capítulo, Deus ele não deixa o homem sozinho, ele também ele forma a mulher, ele forma a Eva. Olha, Gênesis 2:22,
Olha aqui, ó, Gênesis 2, 22, que diz, ó, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até a ele. Deus ali ele forma a Eva de modo a ser que ela seja uma companheira para ele, que seja uma auxiliadora, uma ajudadora, que era para estar ao lado dele de maneira a ajudar a ele no cuidado de tudo aquilo que o Senhor havia colocado a ele para que ele tomasse conta. Amém? Glória a Deus, né? E podemos ver que, estudando a história, nós vamos ver que Adão, ele tinha uma grande comunhão com o Senhor. Adão não precisava se preocupar com nada, e ele tinha, naquele momento ali, o privilégio, ele tinha essa situação, ele podia falar diretamente com o Senhor. Olha só que maravilha, ele não tinha que ter nenhum tipo de preocupação, porque o Senhor para ele já havia provisionado tudo. E ali ele vivia, Adão nesse momento, ele vivia em pleno estado de inocência. Até este momento ele não havia conhecido o que era o mal. Tudo estava perfeito, até que Adão faz a escolha errada por um ato de falta de obediência. Olha aqui, ó, vamos ver aqui, ó, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, em que o Senhor havia dado para Adão o controle sobre tudo que ele havia criado. Quer ver? Ó? Vamos ver Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Fala assim: e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Olha só, Deus, ele cria todas as coisas e atribui a Adão para que ele cuidasse, para que ele administrasse, mas tudo estava ali, tudo na sua mão, e o principal, a comunhão que até então ele tinha com o Senhor. Imagina você poder falar e ouvir a voz do Senhor ali naqueles momentos que ele tinha com o Pai, com o Deus Todo-Poderoso. E ele, mesmo assim, ele acaba fazendo a escolha errada. Ele acaba cometendo um ato de falta de obediência. E isso que nós devemos tomar muito cuidado em nossa vida, porque às vezes as consequências de um ato nosso são desastrosos. Nós temos que tomar muito cuidado. E lá em Gênesis 2, capítulo 2, nos versículos de 15 a 17, Gênesis 2, de 15 a 17, diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você dela comer, você certamente morrerá. Olha, a única coisa que Adão não podia fazer, ele acaba fazendo. Ele tinha total liberdade ali que o Senhor havia atribuído a ele. Mas o Senhor apenas pediu, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come. Mas mesmo assim, ele acaba por desobedecer essa ordem do Senhor. Ele acaba de fazer aquilo que não era para ele fazer.
Ele tinha recebido de Deus o controle de tudo. Olha, Deus tinha dado para ele até o privilégio dele dar nome aos animais, a todos os animais. Olha aqui, ó, vamos continuar aqui, ó, nós lemos até o 17, ó, o 19 agora, ó. Olha só, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Olha só, Adão teve até o privilégio de dar o nome. O Senhor deixou a critério de Adão dar o nome a toda a criação, e mesmo assim, não sei se a ambição do homem é uma coisa assim que parece que é da carne do homem. Essa coisa parece que cada vez não está satisfeito com aquilo. É estranho, mas tudo estava indo bem. Adão tinha comunhão com o Senhor, Adão tinha o privilégio de falar com o Senhor, Adão tinha o controle de todas as coisas, mas aí acontece aquilo que iria mudar o destino da humanidade, iria mudar o destino de Adão, de Eva e, por consequência, todos aqueles que são a sua descendência, que chegou até os dias de hoje, chegou até nós. Olha só, entrando agora no capítulo 3, nós vamos ver aqui logo no começo dos versículos 3 de 1 a 4, que vai relatar aqui o diálogo que a serpente tem com Eva. Olha só, vamos lá. Gênesis 3, de 1 a 4, que diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Olha só, a serpente aqui, ela induz a Eva, que era a esposa dada a Adão, a esposa formada por Deus, que Deus deu para ser a companheira de Adão, e ela acaba sendo induzida pela serpente. E se não bastasse isso, o que ocorre? Ela também induz ao marido a comerem desse fruto, do fruto que estava proibido. Olha aqui, ó, vamos continuar. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só, olha aonde começa o problema aqui. Aquilo que o Senhor havia falado que não era para ser feito, acaba se ocasionando ali uma desobediência de uma ordem do Senhor. Olha só, e se até então Adão vivia no que podemos chamar de inocência, a partir desse ato de desobediência, ele passa a ter a consciência do bem e do mal. Isto levou a queda do homem. E esse pecado que foi consequência dessa queda, esse pecado que se origina ali nesse ato de desobediência, ele passaria a ser transmitido
por toda a sua descendência. Olha só, olha aqui, ó, olha, vamos ler aqui, ó, continuando na sequência, o versículo 7, de Gênesis 3, versículo 7, diz assim: Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só, eles passam a ter a consciência, porque até então a palavra nos mostra, eles andavam nus, eles viviam num estado de inocência. Porém, ao desobedecer uma ordem do Senhor, aquilo que havia sido estipulado, aquilo que havia sido determinado, os seus olhos se abrem e eles passam a ter a consciência. Você vê, eles entenderam que eles estavam nus, coisa que até então para eles era uma coisa normal. E eles, de certa forma, ao perceberem que estavam nus, eles sentem vergonha e vão ali providenciar folhas, né, para tampar aquilo que até então não era nenhum motivo de preocupação. E olha só, olha o que ocorre aqui com Adão. Além dele pecar, ele não demonstra reconhecer o erro. E ainda mais, olha só, além dele não demonstrar reconhecer o erro, o que ele faz? Ele joga a culpa para a mulher e até para o Senhor. Entendeu? Ele alega que foi a mulher que o Senhor deu para ele que o induziu. Olha só. Depois de tudo que o Senhor havia feito para ele, de tudo que o Senhor havia beneficiado, tinha dado total controle para ele, ele ainda tem a ousadia de dizer para Deus que foi a mulher que Deus havia dado para ele. Olha, nos dias de hoje podemos dizer que seria até uma falta de caráter da pessoa. E olha só, e nós podemos ver isso também, aqui, ó, vamos ver aqui, Gênesis no 3, 11 e 12, que diz assim: Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Olha, nós verificamos também que Adão, acho que pode ter até pensado que ele poderia esconder este ato do Senhor. Porém, quando ele responde ao Senhor que ele estava nu, é como se ele tivesse acatando, afirmando ali que do Criador nada ficaria oculto. Ele reconhece o seu estado, ele não reconhece que ele errou, porque ele tenta atribuir para Eva a culpa, que ela o havia induzido a esta situação. Porém, se Eva o induziu ao erro, faltou o quê? Faltou a obediência dele, porque o Senhor havia falado diretamente com Adão e não com Eva, e não com a sua esposa. Era sobre ele que estava a responsabilidade. Era sobre ele que estava a responsabilidade em cumprir uma determinação do Senhor. Ele, enquanto o homem, aquele que havia sido constituído, aquele que havia recebido a ordem do Senhor, ele prontamente, o que ele deveria ter feito? Ter rejeitado aquela conversa. Quando Eva vem com aquela conversa, não.
O Senhor não falou que não é dessa árvore e não pode comer? Nós não vamos comer e pronto, acabou. Tomar uma atitude de varão, tomar uma atitude de homem. Para isso que Deus atribuiu a ele. E não simplesmente a querer jogar a culpa. Os dois erraram? Sim, os dois erraram. Porém, o que acontece? Era com ele que Deus tinha falado. Quando o Senhor fala com Adão sobre não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva ainda não havia sido formada. Então era com Deus. Mas é claro que quando a serpente ela conversa, ela induz a Eva, Eva já tinha o conhecimento sobre essa determinação do Senhor, porque com certeza Adão já havia compartilhado isso com ela. Então, tanto que na conversa ela fala que existia essa proibição, sim, entendeu? E ela acaba sendo induzida pela serpente e induz o marido que se deixa levar. Ele deveria administrar esta situação. E é uma coisa, irmãos, que falta muito hoje, nos tempos atuais também. O homem tomar verdadeiramente posição de homem, de líder, daquele que está à frente do seu lar. Eu não estou aqui dizendo às vezes uma situação que às vezes existe a falta do homem no lar, a mulher acaba fazendo o papel do homem, da mulher, e olha, eu vou falar uma coisa, a mulher quando faz melhor do que o homem. Não brinquem em serviço. E o que tem muito ocorrido aí, as mulheres têm tomado a frente, porque muitos homens não têm feito o seu devido dever de casa. E acaba o quê? As mulheres tendo que tomar a frente da situação. E fazendo muito bem. Nós temos conhecimento aí de muitas mulheres nos dias de hoje que quando recebem uma atribuição, executam de maneira eficiente e eficaz. Porém, voltando aqui ao texto que nós estamos falando, esse ato, o que acaba ocorrendo? Ele rompe-se a comunhão que havia entre Deus e o homem. O pecado foi consumado. Tudo porque Adão cedeu ao quê? A tentação do inimigo. Irmãos, nós diariamente estamos sendo tentados. Diariamente aparecem situações no nosso dia a dia que, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos com os ouvidos abertos, ouvindo o que o Senhor tem falado conosco, ouvindo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração, você vai cair, você pode ter problemas. Por isso que nós temos que nos apegar na palavra do Senhor, nós temos que nos entregarmos verdadeiramente de corpo e alma ao Senhor, de maneira a levar a sério aquilo que estamos recebendo gratuitamente do Senhor. Olha só, olha a consequência desse ato aqui, ó. Se nós verificarmos aqui, ó, na sequência, Gênesis 3, 22 ao 24. Gênesis 3, versículos 22 ao 24. Olha aqui que diz, ó. Vamos lá. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e também tome da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só que é a consequência deste ato
de Adão. Este ato que, mais uma vez aqui, eu reafirmo, um ato de desobediência. E olha, e mesmo Adão tendo feito isso, nós podemos ver, se nós voltarmos aqui um pouquinho no versículo 9, olha só, Deus ainda pergunta a Adão aonde ele estava, olha lá, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Eu creio, irmãos, que Deus ali esperava que Adão tivesse a responsabilidade de assumir o seu erro, pedir perdão ao Senhor. E Deus, ele demonstra esse ato de amor, abrindo uma possibilidade para que Adão ali pedisse perdão e reconhecesse. Mas infelizmente, ele não faz isso. Ele simplesmente jogou fora tudo aquilo que Deus havia presenteado a ele. Colocou, não deu valor, não deu o devido valor. Ele tinha de tudo, nada faltava para ele. E quantas vezes também com nós, Deus tem nos dado tanto e tem pedido tão pouco de nós. E nós, muitas vezes, para fazer alguma coisa, sempre coloca um empecilho, sempre parece que tem alguma coisa na frente. Então, que nós possamos realmente analisarmos, meditarmos sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos beneficiado, sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido e de tão pouco que o Senhor tem nos pedido e nós muitas vezes não temos realizado. Mas se este ato de Adão separou o homem de Deus, rompeu-se a comunhão, o Senhor ali, quando fala aqui no versículo, no 3:21, Gênesis 3:21, diz assim, e o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Olha só, aqui podemos ver sendo relatado o primeiro sacrifício com o intuito de encobrir o pecado. E assim foi feito com o sangue de animais por todo o Antigo Testamento, que apenas encobria o pecado que estava com o homem. E isso ocorre até que fosse estabelecida a nova aliança através de Cristo, onde o Senhor Jesus, em um sacrifício único e suficiente, ele com seu sangue, ele substitui de forma definitiva aquele sangue daqueles animais. E assim, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, que não encobriu, mas sim limpou e purificou de forma definitiva o pecado. E todo aquele que nele crer tem o seu pecado perdoado, é alcançado pela salvação, é reconciliado com o Pai. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus, santo é seu nome, Senhor. E olha, se esse ato de Adão nos separou de Deus, em Cristo nós fomos reconciliados. Olha, lá em 1 Coríntios 15:45 diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou em um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificado. Em Cristo nós fomos reconciliados e alcançados pela sua graça. O primeiro Adão falhou, porém Cristo, nosso segundo Adão, cumpriu
a missão dada pelo Pai, demonstrando com seu lado como devemos ser obedientes. Existia um plano de salvação do Pai, e fazia parte desse plano de salvação essa missão do Filho. E o Filho nos ensina obediência. O Filho obedece à missão dada pelo Pai. E ele vem e cumpre a sua missão de forma eficiente. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! E, irmãos, para finalizar aqui, eu fiz um resuminho aqui de alguns pontos que eu gostaria de estar falando com os irmãos rapidamente para finalizar, em que diz o seguinte: Adão falha em sua missão, porém Cristo a cumpre plenamente, sendo obediente até a morte. Cumpre fielmente a vontade do Deus Pai. A grandeza de Cristo superou a nossa condenação pelo pecado. Aleluia! Se em Adão fomos derrotados, em Cristo somos vitoriosos. Glória a Deus! O caminho que estava fechado, Cristo abriu para o homem. Oh, glória a Deus! Se a morte nos veio através de Adão, em Cristo temos vida plena, reconciliados com o Pai e eternidade no céu. Glória a Jesus! Glória a Deus! Tudo porque existia um plano de salvação ao homem estabelecido pelo Pai e totalmente cumprido pelo Filho, demonstrando a nós total obediência. Amém, irmãos? Glória a Deus! Esta é a palavra que o Senhor colocou para que eu estivesse compartilhando com os irmãos. Essa palavra que nos quer ensinar sobre a obediência, meditando e refletindo nas consequências de quando existe a falta desta obediência. Sobre tudo aquilo que pode ocasionar sobre a vida do homem, sobre aquilo que pode nos ocasionar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, que nós possamos refletir sobre estamos sendo obedientes ao Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, temos realmente guardado em nosso coração, temos realmente colocado em prática, ou apenas estamos escutando? Então que nós possamos ouvir e guardar esta palavra e sermos praticantes do Evangelho de Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, Senhor, pelo estudo que o Senhor ministrou em nosso coração, Pai. Que nós possamos, meu Senhor, verdadeiramente ouvirmos o que o Senhor tem nos ensinado, o que a Tua palavra tem nos falado, e possamos sermos obedientes. Estudamos aqui as consequências de um ato de falta de obediência, as suas consequências e sobre tudo aquilo que trouxe de influência sobre toda a humanidade. Aprendemos também sobre o amor do Pai, o amor do Filho, que mesmo que Adão pecou, o Pai já tinha um plano estipulado de salvação para o homem. E o Senhor Jesus, o Filho, num ato de extremo amor ao homem, ele cumpre, ele se entrega, ele morre naquela cruz e com seu sangue derramado,
Ele limpa e purifica o pecado que havia começado lá em Adão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Oh Pai, que nós possamos verdadeiramente ouvirmos e praticarmos tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nosso coração. Que possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Oh, aleluia, Pai. Continue falando conosco, Senhor. Diariamente, Pai. Fale através da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos incomode sobre aquilo que possamos estar fazendo de errado, Pai. Que nesse dia após dia estejamos sendo a cada dia santificados, até o dia que o Senhor Jesus virá nos buscar e com Ele subiremos e viveremos a eternidade no céu. Amém. Assim oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.